Me ouvem bem? Hoje nós continuaremos a leitura, Jeremias capítulos 4 a 6 e Isaías 12. Jeremias 4. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo meu nome, pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrem seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém, toquem a trombeta por toda esta terra, gritem bem alto e digam: reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas. Ergam o sinal indicando Sião, fujam sem demora em busca de abrigo, porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra. Suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. Por isso, ponham vestes de lamento, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e os seus oficiais perderão a coragem, os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Então eu disse: ah, soberano Senhor, como enganaste completamente este povo e a Jerusalém, dizendo: vocês terão paz, quando a espada está em nossa garganta. Naquela época será dito a este povo e a Jerusalém: um vento escaldante que vem das dunas do deserto sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas não para peneirar nem para limpar. É um vento forte demais que vem da minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra eles. Vejam, ele avança como as nuvens, os seus carros de guerra são como um furacão, e os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração, para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Ouve-se uma voz proclamando desde Dan, desde os montes de Efraim, se anuncia calamidade. Relatem isso a esta nação e proclamem contra Jerusalém. Um exército inimigo está vindo de uma terra distante, dando seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles a cercam como homens que guardam um campo, pois ela se rebelou contra mim, declara o Senhor. A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo este seu castigo. Ele atinge até o seu coração. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra, um desastre depois do outro. Toda a minha terra foi devastada. Num instante, as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos no momento. Até quando verei o sinal levantado e ouvirei o som da trombeta? Ó meu povo, o meu povo é tolo. Eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, e para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles estavam tremendo, todas as colinas estavam oscilando. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revolta. Olhei e a terra fértil era deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Assim diz o Senhor:
Toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto e o céu em cima se escurecerá, porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltei atrás. Quando se ouvem os cavaleiros e os flecheiros, todos os habitantes da cidade fogem. Alguns vão para o meio dos arbustos, outros escalam as rochas. Todas as cidades são abandonadas e ficam sem habitantes. O que você está fazendo, ó cidade devastada? Porque se veste de vermelho e se enfeita com joias de ouro? Porque você passa sombra nos olhos? Você se embeleza em vão, pois os seus amantes a desprezam e querem tirar-lhe a vida. Ouvi um grito, como de mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho. É o grito da cidade de Sião, que está ofegante e estende as mãos, dizendo: ai de mim, estou desfalecendo. Minha vida está nas mãos de assassinos. Capítulo 5 do livro de Jeremias. Percorram as ruas de Jerusalém. Olhem e observem. Procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade, que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Embora digam: juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusam a correção. Endurecem o rosto mais que a rocha e recusam arrepender-se. Pensei, esses são apenas pobres e ignorantes. Não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois, sem dúvida, eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Mas todos eles também quebram o jugo e rompem as amarras. Por isso, um leão da floresta os atacará, um lobo da estepe os arrasará, um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades para despedaçar qualquer pessoa que delas sair. Porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Por que deveria eu perdoar-lhe isso? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Vão por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor. Porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído, declara o Senhor. Mentiram acerca do Senhor, dizendo: ele não vai fazer nada. Nenhum mal nos acontecerá. Jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento, e a palavra não está neles. Por isso acontece com eles o que dizem. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: porque falaram essas palavras, farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo, e este povo seja a lenha que o fogo consome. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor, eu estou trazendo de longe uma nação para atacá-la, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Sua aljava é como um túmulo aberto, toda ela composta de guerreiros. Devorarão as suas colheitas e os seus alimentos, devorarão os seus filhos e as suas filhas, devorarão as suas ovelhas e os seus bois, devorarão as suas videiras e as suas figueiras. Destruirão pela espada as cidades fortificadas nas quais vocês confiam. Contudo, mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente, declara o Senhor. E quando perguntarem: porque o Senhor, o nosso Deus, fez isso conosco, você lhes dirá: assim como vocês me abandonaram e serviram deuses estrangeiros em sua própria terra,
também agora vocês servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anuncie isto à comunidade de Jacó e proclamem-no em Judá. Ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo e assegura-nos as semanas certas da colheita. Mas os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como esconderijos de caçadores de pássaros, preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros, e assim eles se tornam poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para as suas obras mais. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Capítulo 6 do livro de Jeremias. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa. Põe um sinal em Bet-Aquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião. Você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com seus rebanhos, armam as suas tendas ao redor dela e apacentam, cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataquemos ao meio-dia. Ai de nós, o dia declina e as sombras da tarde se estendem. Vamos, ataquemos de noite, destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém. Ó cidade da falsidade, ela está cheia de opressão. Assim como um poço produz água, também ela produz sua maldade. Violência, destruição é o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Rebusque-se o remanescente de Israel tão completamente, como se faz com uma videira, como faz quem colhe uvas, repassa os ramos cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda. Já não posso retê-la. Derrama sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos juntos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, juntamente com os seus campos e as suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o mar, desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida no meu povo como se não fosse grave. Paz, paz.
dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Vejam, ó nações, observem, ó Assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, vou trazer desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Assim diz o Senhor. Estou colocando obstáculos diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor. Veja, um exército do norte vem do norte. Uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e sem misericórdia, e o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vem montando os seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam aos campos, nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e há terror por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolte-se, e revolva-se em cinza. Lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Eu o designei como exterminador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como bronze e ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com o fogo. Mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados. São chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Livro de Isaías, capítulo 12. Naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Obrigada, Lauren, querida. Bênção demais. A gente tem um contraste aqui, né? No livro de Jeremias e no livro de Isaías, claramente aqui um contraste. E a gente vai analisar aqui um pouquinho, vamos meditar aqui na palavra, o que Jeremias traz para nós nessa manhã tão especial e super conectado com um momento profético, né, que nós estamos vivendo, que antecede aí a festa de Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Nós estamos aqui num contexto histórico,
desse período, que é um período crítico da história de Judá, né? O reino do norte, que é o reino de Israel, aqui havia, nessa época aqui, tinha uma divisão, né? Nós tínhamos o reino do sul, que era o reino de Judá, e o reino do norte, que era o reino de Israel. E nesse momento aqui, o reino do norte, o reino de Israel, ele já estava exilado, né, na Síria. E Judá estava caminhando rapidamente para o mesmo destino, só que Judá foi exilado para a Babilônia. Então, Jeremias ele está aqui justamente profetizando, né, sobre o que a Babilônia iria fazer, entendeu? Com Judá. Então, esses 3 capítulos que foram lidos, é interessante que Jeremias, ele está ali como um profeta, um atalaia do Senhor. E ele está ali chamando o povo para o arrependimento, né? Ele está fazendo algo totalmente impopular, né? Ele está advertindo, falando coisas que muitas vezes eles não queriam ouvir, porque eles estavam cegos nos seus entendimentos, corruptos nas suas ações. E Jeremias estava ali, clamando, né, com uma angústia, porque ele viu o que iria acontecer se aquele povo ali não se fizesse ali o caminho de retorno, né, não fizesse atechuvá, não se arrependesse. Então, logo no início do capítulo 4, Jeremias ele faz um apelo urgente. Ele fala, se te converterdes, Israel, diz o Senhor, se converterdes a mim, aqui realmente é um clamor, né? E ele fala assim, ó, esse se converter não é apenas dar meia volta, né? Mas é um retorno genuíno ao relacionamento com o Eterno. Depois, logo na sequência, ele vai falar da circuncisão do coração. Isso aqui é muito interessante, né? Que ele vai falar, porque havia ali aquela prática da circuncisão, que era uma prática de declaração ali da aliança com o Senhor. E Jeremias falava assim, ó, circundai-vos para o Senhor e tirai o prepúcio do vosso coração. Então, ele está falando de algo ainda mais profundo, não era alguma coisa externa, mas era algo interno, né? Era uma transformação que ia além de um ritual físico, era uma renovação espiritual que, né, que encontra a satisfação completa no Senhor. A satisfação no sentido de ser plenamente cheio dele, porque o nosso ser clama pelo Senhor. O nosso ser, ele clama pelo Deus vivo, que é, né, a nossa essência, o sopro de vida que está em nós, ele vem do Eterno, que é a nossa fonte. Então, todo o nosso ser clama pelo Senhor. E essa satisfação plena nós só temos nele. E aí, Isaías ele vai começar no capítulo 5 e no capítulo 6, ele começa a descrever ali, de uma forma bem firme, o julgamento que iria vir sobre o Judá. Só que essa palavra de Jeremias, ela está dentro de um contexto de justiça e misericórdia de Deus. E isso é muito extraordinário, porque sempre antes do julgamento, Deus oferece misericórdia, Deus oferece um caminho, Deus ele traz um alerta, ele traz uma palavra para que você tenha a oportunidade de se alinhar, né? E que você tenha a oportunidade de ter ali o escape daquele julgamento. E isso é maravilhoso, porque demonstra a misericórdia do Senhor o tempo todo.
Demonstra o caráter dele como um pai que ama os seus filhos, que corrige, porque sim, a correção ela é necessária, ela é saudável, a correção ela é imprescindível. Mas o Senhor, ele sempre oferece a misericórdia. Ele sempre oferece ali, ó, o momento da pessoa poder fazer o retorno, da pessoa abrir os olhos, da pessoa se alinhar. Então a gente vê no capítulo 6, tem 2 versículos muito interessantes. Capítulo 6, versículo 16 e 17. Vai dizer assim, no 16: Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos nele. Depois, no 17, ele vai dizer assim, olha, eu coloquei entre vocês atalaias, ou em outras versões vai dizer, eu coloquei entre vocês sentinelas, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles disseram, não escutaremos. É interessante, né? Esse versículo, nesse dia, esse dia que agora antecede a festa das trombetas, daqui a algumas horinhas já inicia em Israel, né? E em todo o mundo, porque as festas não são só para Israel, as festas bíblicas são para o povo de Deus. E daqui a algumas horinhas inicia a festa das trombetas. Interessante aqui, né? O Senhor falando, olha, eu coloquei entre vós os atalaias, os sentinelas, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Olha como é forte, gente. Olha o momento profético onde nós estamos, certo? Nós estamos prestes a entrar na festa das trombetas. E ele fala aqui, olha, mas vocês disseram, não escutaremos. É forte isso, gente. É forte. Quando a gente vai analisar aqui esses versículos, começa com o 16, ele vai dizer, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e então vocês acharão descanso para vossas almas. Mas disseram, não andaremos nele. Na primeira partícula aqui desse versículo, né, ponde-vos nos caminhos. Aqui, no hebraico, o verbo que é usado é o verbo amad, que significa ficar em pé, permanecer, estabelecer-se, né? Não é não é um movimento apressado, mas aqui é uma parada deliberada para reflexão. É um momento, sabe aquele momento que às vezes você está, né, na correria e tal, e às vezes está fazendo um negócio tudo errado, está tomando decisão precipitada, as coisas estão dando tudo errado, e você não sabe por que está acontecendo. Então, ei, para e reflete. É aquela chamada para você refletir. E aí ele vai dizer, ó, né? E vede. E vede. Ver como? Ver com entendimento. Ver com discernimento, não apenas com a tua visão física. Porque às vezes você vai querer entender por que certas coisas não estão acontecendo na tua vida, e você vai querer ver com olhos naturais. E não é esse, né, o ponto que vai te fazer enxergar. O que vai te fazer te enxergar é você ter um discernimento espiritual.
É você ver com entendimento. Por quê? Porque as coisas, né, elas acontecem no reino do espírito primeiro e depois se manifestam no natural. Isso é bíblico. Tudo que se fez, todas as coisas naturais se fizeram pelas coisas invisíveis, certo? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, é você ver com entendimento. Isso implica em você ter discernimento espiritual, você ter visão espiritual, certo? Então, aqui se conecta com um conceito de sabedoria, de Chokhmah, que nós já falamos aqui no Maná, né? Através da observação, tá? Olha como é profundo esse versículo, apenas esse versículo. Quanta coisa já traz aqui pra gente de ensino, quantas chaves. E aí ele vai falando assim, ó, e perguntai pelas veredas antigas. E perguntai pelas veredas antigas. Aqui, o que são essas veredas antigas? Né? Interessante que no hebraico a gente vai ter a palavra nessa frase, a palavra netivot, que significa sendas ou trilhas estabelecidas pelo uso, né? E também vai ter a palavra olam, que significa antigo, que significa mundo, eterno. Então, aqui ele está falando sobre os caminhos estabelecidos pelos patriarcas e pela Torá, pela palavra. Então, quando ele fala perguntai pelas veredas antigas, ele está falando perguntai pelos caminhos que foram estabelecidos pelos patriarcas, os caminhos que foram estabelecidos pela palavra. E aí ele vai falar, deixa eu ver aqui como é que está na NVI. E ele vai dizer, perguntem pelo bom caminho. O bom caminho. Né? Qual é o bom caminho? O bom no sentido, né, que traz aqui o caminho que representa o caminho da justiça, o caminho da misericórdia. Em Gênesis 1, onde Deus fala que ele criou todas as coisas e viu que era bom, que era bom, que era tov. Em hebraico, bom é tov. Então, ele conclui e fala assim, então vocês acharão descanso para as vossas almas. Descanso para as vossas almas. Descanso, tranquilidade, shalom, né? Descanso para o teu interior. Descanso para a tua alma, né? É o ser interior, é a tua vida. E se conecta aqui com o Shabat, né? Que é o símbolo estabelecido pelo Senhor aqui como descanso do Pai, descanso que Ele nos oferece. É um descanso onde a gente entra debaixo das suas asas, onde a gente está ali, né, coberto pela sua proteção, pelo seu cuidado, pelo seu zelo. É o descanso onde toda ansiedade, ela perde as suas forças, onde todo o medo, ele já não permanece, porque ele não pode mais permanecer. Diante da presença forte, diante do braço forte do Senhor que nos sustenta. É um descanso onde vem a certeza, onde vem a esperança, onde vem a doçura do amor de Deus que nos cura, que nos renova, que nos fortalece. É interessante como o Senhor ele traz isso de uma forma tão rica nesse versículo, porque ele vai falando pontos chaves, né? Pontos chaves. Porque no fim
O homem, ele corre, ele se movimenta, ele faz, ele quer, mas no fim de todas as coisas, tudo isso ele faz para encontrar esse descanso da alma. E aqui o Senhor está falando, olha, para, te coloca de pé, analisa, enxerga com os olhos espirituais, né? Vede. E pergunte pelas veredas antigas, pergunte pelos caminhos. Eu tenho um caminho para você. Eu tenho um caminho que foi estabelecido, que eu enviei patriarcas, que eu enviei na minha palavra. Está tudo pronto. Eu tenho princípios. Eu tenho um trilho ao qual você... Pronto, eu preparei o caminho para você. E é o bom caminho. É o bom caminho. E aí você vai encontrar descanso para sua alma. E a resposta desse povo foi: não andaremos nele. Não andaremos nele. No versículo 17, ele vai dizer: eu também coloquei atalaias entre vós. E eu falei: estejam atentos ao som da trombeta. Mas eles disseram: não escutaremos. Quem são esses atalaias? Esses vigias, essas sentinelas, né? Quem são? Que fala dos profetas. Que ele traz os profetas como vigias espirituais de Israel. Aqueles que tinham ali a função de observar, vigiar, guardar. Né? Então são os profetas. São aqueles homens e mulheres de Deus que o Senhor coloca na tua vida e que te chama a atenção e fala, ó, escuta o som do chofar, escuta o som da trombeta. Para quem nunca viu um chofar, sempre quando você lê trombeta na Bíblia, é a tradução para a palavra chofar, tá? Em hebraico é chofar, é um instrumento de chifre de carneiro, tá? Ou também chifre de antílope. E esse chifre que faz o som, né? O som de trombeta. E na festa das trombetas, esse chofar, esse instrumento, ele é utilizadíssimo, né? Tem 100 toques das trombetas, tudo tem um significado, 100 toques do chofar. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, amanhã, às 19h30, na Elohim Church, se conecte conosco que você vai entender um pouco mais. Então, aqui a gente vê, né, o Senhor falando do toque da trombeta. O chofar, ele é um instrumento sagrado de convocação. Entende? O chofar não era qualquer instrumento. Ele é um instrumento consagrado. E ele tem uma função espiritual. É uma convocação. E especificamente na festa das trombetas, né? Que também é conhecido internacionalmente pelo mundo também como festa de Rosh Hashanah, né? Esse toque, ele vem com o chamado do arrependimento. Em Yom Kippur também ele é usado, né? Como a proclamação do perdão. Em tempos de guerra, sempre quando havia tempos de guerra, esse chofar ele era tocado para alertar o quê? Perigo, certo? No ano do jubileu, o chofar ele era tocado para proclamar a liberdade, a libertação. Entendeu? Então, o chofar, ele tem um significado profético muito especial. Quando tem ali o chamado a techuvá, o chamado ao arrependimento, o som penetrante, né, do chofar, ele desperta a alma para o arrependimento. Em Isaías 27:13, né, fala do grande chofar que reunirá os exilados.
É muito forte. 1 Tessalonicenses também vai dizer, né? Vai mencionar a trombeta de Deus. Aí, o que acontece? Esses 2 versículos, né? 16 fala, olha, não andaremos, a resposta, né? Não andaremos nele, não andaremos nesse caminho, né? E fala depois no 17 sobre os atalaias, os profetas, que falaram, ouçam o toque da trombeta, ouçam o toque do chofar. E as pessoas responderam, não escutaremos eles, não escutaremos. Talvez hoje você esteja pensando, você esteja me vendo aqui falar, né, sobre a festa das trombetas. Talvez você fale, que festa das trombetas? Ah, isso não é para mim, isso é só para judeu. Não vou ouvir isso. Não vou ouvir. É, querido, não é à toa que você está aí ouvindo Maná esta manhã. Tem coisas grandes e ocultas que Deus quer revelar ao seu coração. Então, dê ouvido, porque é chegado o tempo. É chegado o tempo. Esses dias eu estava conversando, né, com algumas pessoas, eu estava falando, olha, como tem pessoas que têm procurado mais sobre as festas. Como tem pessoas hoje que têm procurado mais sobre os tempos e estações. Né? As pessoas estão começando a se despertar por isso, e é as pessoas que estão fazendo isso? Não, é Deus que está trazendo esse despertamento ao povo, porque isso é necessário para a restauração de todas as coisas. Então, esteja atento, não seja como esse povo obstinado aqui, né? Que quando os profetas estavam ali falando, os atalaias estavam falando, eles falaram, não vou andar nisso, porque às vezes você fala isso dentro do seu coração. Às vezes você recebe uma palavra profética, às vezes você recebe uma palavra de Deus, seja numa pregação, seja alguém que está te entregando alguma coisa, e no teu coração você se fecha. Você fala, ah, não, eu não vou ouvir isso. Ah, não, isso não é para mim. Ah, não, essa palavra não é para mim. Você fecha o teu coração, você fala, não andarei nele. Ou então, ah, eu não vou escutar isso não é para mim. Eu quero ouvir, eu seleciono aqui o que eu ouço, né? Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Então, aqui há uma dupla rejeição. Nesses 2 versículos aqui, a gente vê uma dupla rejeição. Não andaremos nele e não escutaremos. Rejeição do quê? Eles rejeitam a revelação quando o Senhor fala, olha, para, analisa e vede. E perguntai qual é o caminho bom, e perguntai pelas veredas antigas. Eles estão rejeitando a revelação. As veredas antigas. O caminho, o trilho que o Senhor já estabeleceu. E eles estão rejeitando a advertência, que é o som do chofar. O som do chofar é a advertência. Eles estavam rejeitando a advertência. Então, nós vemos aqui, queridos, que como é importante nós não desprezarmos as veredas antigas. Nós não desprezarmos as veredas antigas, estabelecidas. E quando a gente fala sobre isso, é algo muito interessante, porque o nosso ministério, o Ministério da Elohim Church e Rede Shekinah, a nossa veia ministerial é a restauração da igreja primitiva, dos propósitos da igreja, daquilo que o Senhor, daquilo que Yeshua estabeleceu na igreja do primeiro século, com seus apóstolos, onde se operava sinais, maravilhas, né? Onde havia o poder, a manifestação do Espírito Santo de Deus, e onde ali eles viviam a palavra, e eles celebravam as festas. E a gente vê o quanto ao longo dos anos, o quanto Roma, né? O quanto a Grécia, o quanto Roma usurpou muitas coisas da igreja.
Então, a gente precisa pensar nas veredas antigas, no sentido daquilo que o Pai estabeleceu, o trilho, a palavra é aquilo que ele estabeleceu, e a palavra como um todo. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra como um todo. Por que às vezes você lê algumas coisas na palavra e fala, mas por que isso não acontece hoje em dia? Por que isso já não acontece? Não. Por quê? Será que talvez se esqueceu das veredas antigas? Não está andando nas veredas antigas? Por isso que o nosso objetivo aqui é fazer com que você leia a palavra. Que você tenha uma experiência e não que você vá simplesmente no final de semana ouvir ali a pregação e o teu contato com a palavra ser só aquele. É importantíssimo congregar, sim, Deus libera, Deus opera, o congregar é bíblico, nós temos que congregar, mas também o Senhor quer que você tenha uma experiência com a sua palavra. Essas são as veredas antigas. Essa aqui é a sabedoria milenar, estabelecida pelo Senhor. Esse é o trilho, a palavra é o trilho, e por completo. E por completo. Então, tem certas coisas que você fala, mas por que antigamente? Porque, às vezes, onde você está caminhando, as veredas antigas já não estão sendo mais vividas, não andaremos neles. Rejeitam. Rejeitam coisas que está aqui. Então, a gente precisa estar atento àquilo que o Senhor está falando. Caminhar pelo trilho. Conhecer a palavra. Conhecer aquilo que o Senhor tem para ti, para a tua vida, através da palavra. E não desprezar o toque do chofar. Hoje Deus está tocando um chofar aqui. Então, o mais interessante, queridos, é a gente entender que Jeremias, ele estava aqui profetizando num momento de declínio espiritual, certo? O povo estava com o coração endurecido. E o Império Babilônio, ele estava ganhando potência. Ele estava crescendo. Entendeu? Aqui havia uma crise de identidade. O norte, Israel já estava sendo exilado. Judá, por ver ali, o reino do norte de Israel exilado, já questionava ali se eles iriam sobreviver. Entendeu? Então, é profundo esse momento aqui. Por quê? Jeremias está convidando a reflexão. Analisa a tua vida espiritual. Analisa a situação que você está vivendo. Né? Talvez você precise aqui, retornar. Às vezes você está falhando em alguns princípios. Às vezes você está sendo negligente com alguns princípios que fazem parte do trilho, que fazem parte daquele caminho que o Senhor abriu, e é um caminho bom, é um caminho seguro. Então, caminhar nesse trilho é você caminhar em princípios, naquilo que ele estabeleceu. De forma milenar, são as veredas antigas. Isso aqui, queridos, não é tradição humana vazia. As veredas antigas não são dogmas, não é nostalgia religiosa, não é legalismo rígido, não é. Mas é princípio estabelecido pelo Eterno. É o caminho que vem da fé de Abraão, que é o patriarca, onde o Senhor já lá em Abraão já falava em alcançar as nações, alcançar todas as nações. Fala aqui também da aliança eterna, do relacionamento com o Pai. Ele está falando aqui que se você andar em princípios, você vai ter descanso para sua alma, e esse descanso é físico, esse descanso é emocional, esse descanso é espiritual. Só para a gente finalizar, os atalaias, eles tinham uma função militar.
naquela época. As sentinelas, elas ficavam nas muralhas de Jerusalém. E elas viam os primeiros perigos ali, ó, né, avistar. Eles eram os primeiros a ver ali os perigos que estavam vindo. Eles eram os responsáveis por alertar a população. Entende? Então, às vezes, tem coisas na tua vida que tu não precisava ter passado, se tu tivesse dado ouvido. E digo mais, tem coisas na tua vida a partir de hoje que tu não precisa passar, se tu der ouvido à voz do Senhor, porque Ele sempre nos alerta. O Senhor sempre nos alerta. Por amor de nós, Ele nos alerta. O perigo está vindo. Ei, dê ouvido. Dê ouvido à voz da trombeta, dê ouvido ao som da trombeta. O som do chofar, ele é um toque de chamado urgente. Urgente. Ele te traz um alerta urgente. Quando o povo dá essa resposta, não andaremos. Aqui há uma rebelião da vontade. Há uma recusa consciente de obedecer. Entende? Você tem a consciência. Quando você não obedece, não quer obedecer, você está fazendo isso de forma consciente. E isso aqui é dureza de coração. Isso aqui é um desejo de autodeterminação. E aí, quando você fala também, quando eles falam aqui, ó, não escutaremos. Isso aqui reflete uma surdez espiritual, uma incapacidade de discernir a voz de Deus. É um desprezo pelos mensageiros de Deus. Deus está falando, muitas vezes você está olhando para aquele profeta ali que está liberando a palavra, para aquela pessoa que está pregando, você despreza. É um isolamento, é um corte da comunicação com o céu. Gente, quer você ficar mais vulnerável? Você ficar mais vulnerável quando você tem um corte de comunicação com o céu, quando você não ouve mais o céu, quando você não ouve mais a voz dos profetas, a voz do Senhor falando. Você quer mais vulnerabilidade que isso, gente? Então, a importância da gente entender essa palavra nessa manhã, né? E isso é profético para o tempo que a gente está vivendo, profeticamente falando. As festas bíblicas, elas são portais e move todo o reino do Espírito, o reino natural. Entende? Então, há um chamado aqui nessa manhã. Há um chamado, há um toque sendo aqui soado. O toque do chofar está sendo soado nessa manhã. Então, Isaías, Jeremias e Isaías, que nós lemos hoje, é muito interessante. Jeremias, ele clama e ele fala, olha, perguntem pelas veredas antigas, perguntem pelo trilho que o Senhor estabeleceu, e acharei descanso para as vossas almas. E Isaías vai responder, Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Então, aquela tragédia da dupla rejeição que a gente vê em Jeremias, né, quando o povo fala, não andaremos, não escutaremos, tem um contraste aqui com a alegria de quem encontrou as veredas antigas em Isaías. Isaías vai dizer, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Olha como é forte, né? O contraste daquele que se fecha para a alegria daquele que encontra essa salvação. E ele fala, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Aqui vem um cântico, um louvor, uma gratidão. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. É forte, né? É muito forte. Então, a gente vê aqui que a escolha
ela permanece diante de cada um de nós. Rejeitar o chamado dos atalaias de Deus e viver numa aridez espiritual, viver de forma vulnerável, viver de uma forma onde é você por você mesmo, né? E aí você sabe que estar vulnerável, queridos, estar vulnerável é zona de perigo. É zona de perigo. Porque o diabo não brinca de ser diabo, certo? Ou você tem a escolha de abraçar as veredas do Mashiach, as veredas de Yeshua, as veredas do nosso Deus, do nosso Pai que estabeleceu, que preparou um caminho, que abriu um caminho, que já deu todas as coisas para que você vença. Abraçar essas veredas e cantar eternamente. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Confiarei e não temerei. É isso que Isaías diz. Amém? Estendemos um pouquinho a mais hoje, mas foi necessário. Que Deus te abençoe grandemente. Fazer boa escolha. Amanhã estaremos firmes e fortes, juntos no propósito. Celebre conosco a festa das trombetas para você conhecer um pouco mais. Amém? Deus te abençoe. Shalom, shalom.